E aí, como é que tá? Estudando muito? 100% focado, 100% focada nos cadernos, nos livros, nas videoaulas? Espero que sim. Espero que sim e espero que o seu resultado venha rápido, tá? Eu quero te dizer que todas as dificuldades, todos os obstáculos que você está enfrentando, eu também tive que enfrentar. Eu posso dizer que eu sofri muito antes de ser aprovado em um concurso público. Só que eu tinha certeza absoluta de que a minha hora iria chegar. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Eu tive muita paciência, tive muita perseverança, apesar dos revés, apesar das dificuldades, venci todos eles e hoje eu ocupo meu cargo público. Então mantenha-se firme e forte, mantenha-se focado nos estudos, porque daqui a alguns meses você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, não é que o Fabiano falou que eu ia passar por maus apuros, mas eu ia chegar lá. E cheguei. E posso dizer, valeu muito a pena. Tá ok? Anote isso aí. Anote isso aí. Eu tenho certeza de que você vai ter essa reflexão em breve. Aconteceu comigo, aconteceu com os alunos que eu oriento na mentoria, enfim, aconteceu com todos aqueles que realmente se dedicam e que sabem que a aprovação é apenas uma questão de tempo e depende exclusivamente da própria pessoa. Tá certo? E se por acaso você é novo, é nova aqui no canal, clique aqui neste quadradinho, inscreva-se, porque isso é muito importante pra gente, vai fazer o nosso canal crescer, vai fazer o nosso canal evoluir, e quanto mais crescer, mais vídeos 100% gratuitos para você. Combinado? Olha, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a última figura, a última entidade que pode integrar a administração pública indireta brasileira. Vamos falar sobre os consórcios públicos. Em questões de prova, não é muito comum nós encontrarmos o tema consórcios públicos, a não ser que o edital traga expressamente uma menção a consórcios públicos. Por quê? Porque se nós formos analisar o Decreto-Lei 200/67, lá no Decreto-Lei 200/67 nós temos a figura das empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e autarquias. Nós não temos a figura dos consórcios públicos prevista lá no Decreto-Lei 200/67. Então, essa instituição, essa entidade chamada consórcio público, ela só foi introduzida no nosso direito por meio de uma outra lei. E diga-se de passagem, uma lei bem recente, que é a Lei 11.107 de 2005. Então, foi a Lei 11.107 de 2005 que trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro, legalmente falando, oficialmente falando, a figura do consórcio público. Então, se você hoje vai fazer uma prova de concurso, dê uma olhadinha no edital antes para saber se lá dentro de administração pública está escrito consórcios públicos ou então simplesmente Lei 11.107 de 2005. Se estiver escrito isso lá, você tem que estudar. Se tiver escrito apenas administração pública direta e indireta, não precisa estudar, porque as bancas não vão cobrar se não existir uma menção expressa lá no edital. Ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então desses consórcios públicos. Olha, para começar a falar de consórcios públicos, a gente tem que partir do artigo 241 da Constituição, que diz o seguinte: a União, os estados, o DF e os municípios disciplinarão por meio de lei, que lei é essa? Já foi criada, Lei 11.107 de 2005, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Vamos lá. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo, porque aí você consegue visualizar e o que eu for falar a partir de então vai ficar mais fácil para você identificar. Quem mora em cidade do interior provavelmente já se deparou com algum consórcio público, então fica mais fácil a gente enxergar. É muito comum nas regiões do Nordeste, Norte de Minas, etc., a gente ter aqueles consórcios intermunicipais de saúde. O que é isso? É o seguinte, eu tenho o município A, o município B, o município C e o município D. São municípios limítrofes.
Entretanto, esses municípios têm uma dificuldade comum. Qual é? É o gerenciamento da rede pública de saúde. Essa dificuldade é comum. Então o que eles fazem? Para tentar vencer essa dificuldade em conjunto, porque aí eles somam esforços, eles criam um consórcio. O consórcio, ele vai ser uma nova pessoa jurídica. Eles estão criando uma nova pessoa jurídica para que essa nova pessoa jurídica fique responsável por administrar e gerenciar a rede pública de saúde nos 4 municípios, simultaneamente. Isso pode acontecer? Perfeitamente. Óbvio que estou te apresentando um exemplo aqui de forma geral, para você entender. A gente tem várias coisas por trás disso, mas só para você entender. Então, neste caso, nós poderíamos ter um consórcio público na área da saúde. 4 municípios se uniram com o objetivo de criar um grupo de ação para conseguir melhorar a qualidade da prestação do serviço público de saúde naquela região. Da mesma forma, às vezes os municípios de uma certa região têm uma dificuldade muito grande da destinação final aos seus resíduos sólidos, ao lixo. E aí, como é que nós vamos fazer? O município Y tem uma área muito grande e lá ele tem um lixão sensacional. Dá para ele receber esse lixo das 3 cidades aqui da região. Vamos fazer um consórcio e mandar esse lixo para lá? Porque quando ele já tem essa capacidade instalada, lá a gente coloca uma fábrica de reciclável, coloca não sei o que, não sei o que. Se a gente se unir, vai ficar muito mais barato para a gente. Ok, vamos formar um consórcio público para atuar em conjunto. Tá entendendo? Então é isso que eu quero que você identifique. Falou-se em consórcio público, falou-se em união de vários entes estatais em prol de um objetivo comum. Eles têm um mesmo objetivo, então por que não se unir? Por que não juntar esforços para tornar aquela situação mais fácil, mais acessível e de mais qualidade para toda a população? Esse é o objetivo do consórcio público. Mas vamos evoluir um pouquinho mais. Veja, qual que é o conceito de consórcio público? Vou pegar o conceito que está direto na lei, porque quando cai é o da lei, né? Quer dizer, o da lei não, do decreto que regulamenta a lei, que é o decreto 6.017/07. Então, o artigo 2º do decreto 6.017, ele diz o seguinte: ele define o consórcio público como uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, ou seja, eu posso ter consórcio público formado pelos municípios, Estado, Distrito Federal e União. Eu não posso ter, participando desse consórcio público, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública. Não. São apenas os entes da federação. Municípios, Estados, Distrito Federal e União. Na forma da Lei 11.107, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, como é o caso da destinação do lixo, como é o caso do serviço de saúde, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Olha um ponto importante aqui. Esse talvez seja o mais importante para a prova. Veja, os consórcios públicos, eles podem ter natureza jurídica de direito público ou de direito privado. Tem esse negócio? Tem. Igual na fundação, né? Igual na fundação. Pode ser ou de direito público ou de direito privado. Detalhe. Somente se o consórcio público tiver natureza jurídica de direito público é que ele vai integrar a administração pública indireta. Se ele tiver sido criado com personalidade jurídica de direito privado, ele não integra a administração pública. Pelo menos isso é o que diz a Lei 11.107 de 2005. Ficou claro? Cuidado, hein? Isso é pegadinha. Então nós temos um consórcio por direito público e um de direito privado. O de direito público faz parte da administração pública indireta. O direito privado não. É uma associação que vai atuar em prol do interesse comum, mas não integra a administração pública. Apesar de poder receber alguns benefícios da própria administração, mas não integra a administração pública brasileira. Beleza? Certinho até aí? Pois bem, é justamente o que eu coloquei aqui, né? Pode ter direito público ou de direito privado.
Outro ponto importante é o que diz respeito à participação da União. Olha só, a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Ou seja, aqui é o seguinte, eu posso ter um consórcio formado pelo município de São Paulo, município de Santo André, município de Diadema e município de Guarulhos, um exemplo. Formaram um consórcio público de municípios. É possível que o Estado de São Paulo participe desse consórcio? É, sem problema algum. Então eu posso ter esses 4 municípios, São Paulo, Guarulhos, Diadema e Santo André, formando um consórcio com o Estado de São Paulo e ainda a participação da União. Então são 6 membros, ou seja, os 4 municípios, Estado de São Paulo e União. 6 membros formando um consórcio público. Ah, então ainda pode participar o Estado e a União? Pode. O que você tem que se lembrar na hora da prova é o seguinte. Se o Estado de São Paulo não participar desse consórcio, a União também não pode participar. Para que a União participe de um consórcio formado por municípios dentro de um determinado estado, o Estado em si tem que estar participando do consórcio também. Jamais a União pode participar de um consórcio entre municípios sem a participação do respectivo estado onde aqueles municípios estão localizados. Isso já caiu várias vezes em prova, então muita atenção a esse detalhe. Continuando. Protocolo de intenções. O que é um protocolo de intenções? O próprio nome já diz. É um documento que vai relatar, que vai dizer quais são as intenções daqueles participantes do consórcio público. Ok? Então é como se fosse assim. Vamos ver como é que vai ser o nosso consórcio, vamos botar no papel aí um protocolo para dizer quais são as nossas intenções, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos atuar, é isso? É mais ou menos por aí mesmo. Isso é um protocolo de intenções. E veja só, a ratificação do protocolo de intenções deverá ocorrer mediante uma lei aprovada nas casas legislativas de cada um dos respectivos entes consorciados, com a devida publicação no órgão oficial de imprensa. Ou seja, vamos supor que nós tenhamos aí então um consórcio público daqueles 4 municípios, Santo André, São Paulo, Diadema e Osasco, esses 4 municípios. O que acontece? Nós vamos precisar que a Câmara de Vereadores de cada um desses municípios aprove uma lei criando esse consórcio público. Está entendendo? Então, cada Câmara Municipal vai votar uma lei criando esse consórcio público. Ou seja, formalizando aquele protocolo de intenções e dando origem lá na frente ao contrato-programa, que é o contrato dizendo realmente como é que vai ser o dia a dia do consórcio. Lembrando outro ponto importante aqui, que é o seguinte. Quando nós falamos em protocolo de intenções, lembre-se de que aquela lei vai ter que ser publicada no Diário Oficial. Nós temos que dar publicidade a cada uma daquelas leis. E quando essas leis são publicadas, sabe o que acontece? O consórcio é um só, formado por 4 municípios. Então esse consórcio vai integrar a administração pública indireta, já que ele é de direito público, do município de São Paulo, do município de Santo André, do município de Osasco e do município de Diadema. O único consórcio público integrando a administração pública indireta de vários entes. Interessante, né? Guarde isso para a prova. O que mais? É nula a cláusula do protocolo de intenções que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão de uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Uai, professor, não entendi. Por que uma cláusula do protocolo de intenções não pode, por exemplo, determinar contribuições financeiras ou econômicas de um ente da federação
para o consórcio público? Ah, isso é para evitar fraude, isso é para evitar desvio de verbas, de recursos, por isso é que não pode. Então aquele município pode até fazer uma doação específica para o consórcio público. Pode até permitir que o consórcio público utilize um veículo que é do município, mas não pode simplesmente fazer transferências voluntárias de recursos. Por quê? Porque isso pode dar uma margem gigantesca para uma série de complicadores, para uma série de questões que envolvem a prática de crime contra a administração, improbidade administrativa e por aí vai. Tá bem? Continuando. Responsabilidade. Os entes da federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público. Veja, como o consórcio público tem personalidade jurídica própria, nosso caso aqui o foco é o consórcio público de direito público. Como ele tem personalidade jurídica própria, ele é que responde pelos seus próprios atos. Ele é que vai ser acionado judicialmente em virtude de danos que seus agentes causarem a terceiros, por exemplo. Mas aqui está bem claro, os municípios que formarem esse consórcio, juntamente com o Estado e a União, se for o caso, eles podem responder? Podem, mas apenas em caráter subsidiário, no caráter secundário. Se o consórcio, por exemplo, não conseguir honrar suas obrigações, então os entes que integram esse consórcio vão ser acionados. Só no segundo momento, subsidiariamente. Além disso, os dirigentes do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas, caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da Assembleia Geral. Aqui é o seguinte, esses dirigentes aí dos consórcios públicos, eles podem ser responsabilizados pessoalmente? Podem, pessoalmente. Mas quando eles praticarem atos contrários à lei, ato ilegal, aí também, né, é demais, ato ilegal. Ou então, em determinadas circunstâncias, se a Assembleia Geral decidir alguma coisa e eles atuarem contrariamente ao que foi decidido na Assembleia. Aí está pedindo, né? Aí realmente ele tem que ser responsabilizado. Temos ainda a figura do contrato de rateio. O que é o contrato de rateio? Ele pode ser definido como o contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, para cobrir despesa. Então, o próprio nome já diz, contrato de rateio. O que é um contrato de rateio? Formalizaram a criação de um consórcio público. E aí, verificaram o seguinte, vamos precisar de uma sede, vamos precisar de dinheiro para pagar a água, pagar a luz, conta de telefone, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, existem despesas. E essas despesas vão ser rateadas, vão ser divididas entre os membros do consórcio público. Por isso é que vai ser feito um contrato de rateio, que é um documento que vai formalizar quais serão as obrigações de cada ente estatal, de cada município, perante aquele grupo, perante o consórcio público. Trata-se do único instrumento apto a fundamentar a entrega de recursos do ente consorciado ao consórcio público. Por que eu falo o único documento apto? Porque eu disse agora há pouco que não se admite essa transferência de recursos, transferência direta de recursos do ente estatal para o consórcio público. Aqui não é transferência de recursos, aqui é rateio das despesas. É diferente. Tá? Ah, mas podem ser feitas doações esporádicas? Pode, mas isso é em caráter excepcional. Tá bem? Então esse era o recado, essas eram as informações que você tinha que guardar sobre consórcios públicos. Se você guardou essas informações, com certeza você vai acertar as questões de prova. Ok? Gostou do conteúdo? Foi útil? Conseguiu assimilar? Então dê o seu joinha agora e aqui embaixo ó, faça o seu comentário, porque em breve eu estou passando por aqui para a gente evoluir, para a gente trocar um pouquinho mais de ideia. Combinado? Um abraço para você, nos vemos em breve. Até mais.